Não, maravilha, pô. Isso é importante, eu acho. Eu também tenho essa luta para que as pessoas sofram menos, né? Exato. Com a pressão que vem, né, em todos nós, né? Para sermos formatados de uma maneira específica, né? Exato. E que seria o supostamente. Não é nem o normal que eles querem que a gente seja. Eles querem, porque o normal também é uma coisa super abstrata. Sim. É o sujeito de rendimento acima do normal, acima da média. Exato. E que Então rendimento é o esse? rendimento para o sistema. E aí? Obrigado. Entende? Então você é Valeu. formado para você ser útil para um Para um sistema. sistema, exato. Você vai entrar numa empresa e você vai ser útil. Você vai subindo na empresa, você vai ganhando cada vez mais dinheiro e fazendo aquela empresa também Exato. cada vez ser mais. É para um sistema, ele não é para outra coisa. Não é para você encontrar a tua voz interna, não é para você encontrar aquilo que é importante. Vamos partir de um princípio, independente de religião, tá? Mas vamos partir de um princípio cósmico que existia, um não manifestado, um nada que não tem nem como a gente nomear. Aquela Tá. coisa que a gente consegue abstrair, vamos, filosofia rápida, mas existe aquilo. Aquilo se manifestou. O planeta, Certo. Big Bang. E de repente, uma ordem começa. Nessa ordem, existe pessoas que são dó, tem pessoas que são mi bemol, tem pessoas que são lá maior, tem pessoas que são lá menor. Ah, que legal. Mas a gente às vezes está num sistema que todo mundo vai ser ré maior. Vamos seguindo. Vamos ser ré maior. estudar, Vamos ser obedecer. Vamos Vamos todos todos seguindo obedecer. Exato. Então, a gente tem que encontrar essa coisa que é só nossa, porque quando isso acontece, metade dos seus problemas vão embora, você começa a sentir aquela coisa e você fala, não que você esteja completo, porque no mundo dual é muito difícil isso, mas você acaba falando, caramba, eu sinto que eu tô onde eu tenho que estar. E as coisas vão acontecendo, mas é muito difícil isso acontecer, porque primeiro, você precisa desbloquear um monte de condicionamentos, problemas seus. Você precisa se distanciar de si mesmo. Você precisa deixar. Então, você precisa reformular a sua vida e destruir esse sistema interno e externo, né? Porque é só uma reverberação do outro, né? Mas é isso. Mas vem cá, olha, eu tenho um questionamento aqui. Será que será que não existem algumas pessoas que não precisam de muita profundidade na sua vida? Pessoas que rapidamente entendem, ok, são obedientes mesmo, né? Sim. Elas entendem qual é que é a parada. Ah, então eu vou casar, vou ter uma empresa, vou gerar riqueza para minha empresa e também para minha família. E, nossa, E é necessário. sucesso. E ela não se sente incompleta e não tem um vazio, né? Nela, né? Eu digo o seguinte, o cara que é sensível, mas ele é muito ignorante, esse cara ele não sofre. Sim. Porque ele é sensível, mas na ignorância dele, as caixinhas, né, tal, ficam lá e tá tudo bem e tal. O cara que é insensível, né, e é inteligente, esse cara, ele também não sofre, né? Agora, o cara que é sensível e tem uma certa inteligência, ele tem uma sensibilidade, mas ele também calcula as coisas e observa, esse cara sofre. Sofre. E geralmente esses caras são os artistas, são os filósofos, são. Não, tem muito advogado, dono de empresa, que na real, porque assim, ser artista demanda de uma outra característica que o cara pode ser isso e não ter, que é a coragem. Exato. Mas de onde vem essa coragem? De Sei onde lá. vem? Sei lá. A gente é sempre, sabe, massacrado, a gente é sempre tolhido, a gente. Sabe de onde vem, eu acho que a coragem? Vem até. Eu estava escrevendo uma peça de teatro infantil. Legal. Ah lá, mais uma coisa. Mais um caminho, mais É, uma. é um fluxo criativo. Faz um tempo já, eu só comecei a ideia, tipo, o esboço e tal, mas ela, de vez em quando ela ecoa aqui na minha cabeça. Pô, se fosse assim, né? Que era. Tem até nome, né? Que era O Resgate dos Querubins. Que show. Anjos. Era o seguinte. O tema, né? É assim, O Resgate dos Querubins era assim.
tem uma ordem lá no céu que umas almas precisavam ser resgatadas do inferno e precisavam de anjos para entrar no inferno e resgatar essas almas, né? Só que a maior parte dos anjos que entrou no inferno para resgatar a alma não voltou. Não voltou porque lá no inferno eles não deram conta, eles sucumbiram à dor, ao medo, ao fogo, eles sucumbiram ao pânico de estar lá e passaram assim, não estavam mais vibrando no ser anjos. Vibrando, isso é muito Né? importante. Eles não estavam mais vibrando no ser anjos e não voltaram. Mas beleza. Então vem lá um cara, né, e vem fazer um tratado lá que precisa mandar pessoas, mandar essas almas, uns anjos, tinham que descer. Quem que resolve ir buscar? Os anjos que eram crianças. Que show. Porque a coragem, ela é uma ingenuidade. Ela, na existência, é uma burrice, entre aspas, né? Muita coragem, você morre. O leão te come, filho. Né? A criança tem não a coragem, mas a ausência do medo. A ausência da noção do perigo. Isso é a ignorância que eu estou falando. Ah, mas isso é A lindo, ignorância cara. não é a burrice. A ignorância Sim. é a ausência da informação. É legal que é simbólico isso que você está falando. Eu não sei se então. você sabia, mas em algumas mitologias, né, quando o criador, né, o criador, não o criador homem, ou esquece esse artigo, mas o criador homem, mulher, o tudo, quando ele começou a se manifestar e começou a dar as formas, os arquétipos para os anjos começarem a mudar as coisas, o primeiro anjo que veio foi o anjo da música. E essas crianças puras. Então, para começar a mudar, ele ia mudar todo o sistema, não só muscular, mas... Sim. Então é isso, eu acho que voltando, né, a gente estava definindo aqui tipo, esses estereótipos, né, de personalidade, o cara que é sensível, mas ele é inteligente, ele sofre, tem um vazio, uma angústia existencial, aquela papo toda. E alguns enfrentam, vamos dizer, a carreira artística, porque essa é uma busca que eu quero seguir, porque é muito importante para mim. Mas ela grita, porque assim, eu sempre falei, minha esposa ela foi advogada, né? Olha que coisa legal. Por exemplo, o Zé Celso, grande diretor. Grande ele diretor. foi advogado. Faleceu faz pouco tempo, né? Uhum. Advogado. Eu tive um professor também lá na ECA, o Janot, foi advogado. Então é engraçado como essas pessoas que elas têm essa sensibilidade, mas às vezes elas estão em algum cargo e estão sofrendo muito, tem aquela virada de chave e fala assim, eu preciso ouvir esse chamado, né? Exato. E com a minha esposa aconteceu quase isso de uma outra forma. Ela era advogada, mas ela não estava muito voltada ao artístico, né? Mas ela estava totalmente buscando uma outra coisa. Ela não aguentava mais aquilo. O corpo dela inteiro ficou com vitiligo. Então ela começou até a se manifestar fisicamente. Fisicamente, ela estava contrariando, vamos dizer. Então aí você pode ter a síndrome do pânico, uma depressão, aí sua vida passa a não ter graça, você fica num ciclo associativo e você fala, mas por quê? O teu chamado interno tá lá falando, vai, mano, é por aqui, sabe? O seu espírito tá nessa coisa, né? Uhum. E isso é uma coisa muito... eu admiro essa coragem, que tem a ingenuidade, é uma ingenuidade simbólica, mas ao mesmo tempo é uma coisa que você conseguiu, sabe, tirar aqueles traumas dos seus pais, da sua escola, do bullying, tudo, falou assim, não, eu vou por aqui, independente de julgamento. Aí vem também a coragem, né? Exatamente. Eu acho que você falou bem, a coragem está diretamente ligada à urgência que a pessoa sente, né? Porque se ela não é uma urgência, você vive com aquilo, é uma angústia, é uma frustração, mas você varre debaixo do tapete e a sala parece arrumada e você segue. O humano só quando a água tá aqui que ele fala, tá bom, agora eu vou. Em alguns casos, eu posso dizer que o meu foi isso, acho que o seu também. É uma urgência muito grande. E essa urgência ainda fala, será professor que estão dando aula, né? Pô, será que eu sou artista? Será que eu tenho, né? Ou o cara pergunta sobre o filho, será que meu filho tem o veio artístico mesmo? Será que ele tem o dom, o talento para isso que ele está querendo estudar aí? Ponto é, você tem o seu filho, você precisa observar, se for muito menino, né? Senão o cara, você fala diretamente, você precisa observar se isso é uma urgência. O fazer era uma urgência, e não apenas o resultado. Exato.
Porque tem gente que tem uma sede louca pelo sucesso. É isso. Isso não é o chamado, isso é a Isso não é o vaidade, é outra chamado, coisa. exatamente, isso é outra coisa. É. A urgência é por fazer. Simplesmente fazer. Não tem como ser O diferente. meu pai, eu já contei aqui, mas o meu pai, ele falou assim, aquela coisa, né? Escolhi ser músico, ele foi incentivando, claro, mas sempre com um pouco de pé atrás, tal. Uma vez eu falei, mas pô, pai, cara, relaxa, eu já fiz a minha escolha, isso, aquilo, tal. Ele falou, o meu medo é você acabar tocando em churrascaria. Cara, aquilo me pegou que eu falei, hã? Falei, pai, se eu estiver tocando em churrascaria, cara, eu vou estar feliz, eu vou estar fazendo música. Eu que nunca tinha ganhado um centavo com música, Ganhar um prato de pra comida mim, de se 100 eu reais tivesse tá bom. naquele momento, eu falava que, cara, meu primeiro objetivo é tocar em algum lugar. É. Se for uma churrascaria, legal. É um começo, vamos aí, né? E eu tinha uma confiança de, tipo assim, beleza, a churrascaria é um ponto para eu conhecer outras pessoas que gostam também de música e a música vai me levar.